E todo o evento foi transmitido ao vivo para todas as 104 subseções da OAB do Rio Grande do Sul. Ou seja, todos os colegas do interior estavam ali acompanhando. Permitindo um acompanhamento presencial. Com colegas, e aí sim com representação também do próprio CNJ, do Conselho Federal. E com isso agora esse debate se leva toda essa experiência do Rio Grande do Sul, esse debate que a Ordem vem fazendo com os advogados e também inserido com as demais entidades na Conferência Nacional da OAB, que vai acontecer agora no dia 20 a 24 de novembro em Curitiba. Ou seja, é um tema que traz muita constante vigilância e preocupação da Ordem, né? Principalmente em poder trazer que os colegas, que os advogados, porque se tem uma resistência natural, principalmente daqueles colegas que não atuam, muitos ainda conseguem nos dizer assim, olha doutora, se eu tiver que trabalhar com um processo desse, então eu acho que eu vou realmente me aposentar. Então tem um receio, né? Isso já foi debatido também nas palestras que aconteceram, principalmente no Congresso, de que, na verdade, se tem um receio de tudo para o novo, né? É natural do ser humano. É o fantasma da novidade, né? É o novo, né? Mas, enfim, é uma situação que ela tem que ser enfrentada e, como já foi dito aqui pelos demais colegas, a questão da economia, a questão do próprio meio ambiente com relação às toneladas e toneladas de papéis, enfim, então tu tem que realmente enfrentar e trazer as novas tecnologias aqui em benefício do direito, em benefício do judiciário. E com isso também não só vai acontecer uma reestruturação, um novo pensar dos servidores, dos magistrados, na própria formatação, eu acho, do judiciário em si, como é que fica, porque isso vai tudo, tu entra com um processo desses, hoje o processo, como disse o doutor Sérgio, nós temos 70% de economia nisso, quer dizer, ele vai parar direto na mão do juiz, né? Então, ele também, quer dizer, ele também vai ter que ter toda uma estrutura ali de assessoria para poder fazer valer essa celeridade que é o que se busca. E também com isso nós enxergamos que os escritórios de advocacia também têm que aí ser reformulados e serem repensados. E quando falamos também em escritório de advocacia, também foi trazido à tona uma preocupação minha em particular, inclusive, que é a formação já do advogado. Ou seja, então isso já tem que iniciar lá no banco escolar, lá na universidade, que já tem que estar se debatendo o processo eletrônico. Porque isso provoca uma alteração curricular. Curricular, né? Foi até um trabalho que foi feito por nós aqui, apresentado, que é nisso, quer dizer, também que a universidade, a academia tem que ficar atenta com relação a que hoje tu não vai pegar o processo físico lá e debater, né? Então, nas suas diversas áreas, nós temos que já vir preparando o advogado, o jovem advogado para esse novo, essa nova prática processual, né? Quer dizer, a nova forma, né? Doutor Tejada, que pode me complementar nesse sentido, quer dizer, quando a gente coloca isso as novas tecnologias, a virtualização do processo judicial, tu não consegue ficar focado num ponto só, né? Então eu tenho que olhar, claro, em primeiro o benefício, a economia, o acesso à justiça, a facilidade, mas e como isso está sendo pensado e principalmente como isso está sendo planejado, né? Então o nosso sonho mesmo, como advogados, seria que nós tivéssemos um único processo, né? Um único formato, que isso aí seria o ideal. Mas como disse aqui pelo colega do Ministério Público, né? E a própria lei assim oportuniza que cada tribunal ela tem a sua liberdade, ela tem aí a sua forma de estabelecer o seu formato de processo eletrônico dentro das suas peculiaridades, ou seja, cada um tem ali a sua forma de proceder, mas que isso não viesse em prejuízo, esse é o objetivo da Ordem,
da advocacia, do operador, porque aí nós temos também aquele colega que vai ter um processo lá em Santa Catarina, lá no Paraná, lá em São Paulo, ou seja, também cada um ali teria um novo processo, né? Então, é isso que eu trago para a discussão, assim, uma preocupação interna que... Eu falei no início em reestruturação e essa reestruturação tem que ser completa e não é uma reestruturação da justiça, é uma reestruturação de todos os operadores da justiça. Ela é operacional, né? Todos os operadores, de uma forma ou de outra, têm que interagir nesse novo papel da prestação jurisdicional. Todos os juízes, servidores, os advogados, o Ministério Público, os procuradores públicos, são essenciais à prestação jurisdicional, e todos, o cliente de todos esses é o mesmo, que é o cidadão que está lá no outro lado, aguardando o resultado do seu processo, da sua demanda, do que ele precisa. De modo que nós temos que, todos nós, repensarmos de como a gente vai atuar nesse mundo moderno. A justiça é milenar. Só no Brasil são mais de 200 anos e nós temos procedimentos arcaicos, procedimentos que não se adequam mais ao mundo moderno, ao mundo que funciona em rede, ao mundo que funciona em tempo real. E o processo ele foi pensado lá na Idade Média, praticamente, para aquele mundo físico, em que nós tínhamos a Praça Central, né? Aqui no Brasil, a Praça Central, o Banco do Brasil e a Igreja, né? Hoje, o mundo já está globalizado e as coisas têm que ser repensadas de um modo diferente, né? Eu acho que neste mundo moderno que nós vivemos hoje, e a justiça, lamentavelmente, quando eu falo justiça, eu insisto, estou falando de todos os operadores, advogados, juízes, todos nós ainda não estamos adequados a esse tempo moderno, nós ainda estamos presos a velhos e arcaicos costumes, né? Então, eu acho que essa reestruturação, ela passa por três linhas básicas e fundamentais, né? Uma é o planejamento. Nós precisamos, sem prejuízo das reformas estruturais, sem prejuízo das reformas processuais, das reformas da legislação, que já foi falado aqui, sem prejuízo de nada disso, isso tem que continuar, isso tem que ser continuado, pensado, tem que ter alternativas, mas independentemente disso, nós temos que pensar do ponto de vista operacional em três linhas mestras, né? Uma delas é planejamento. Nós temos que nos planejar. Justiça, advogados, procuradores, nós temos que administrar o nosso presente, o nosso futuro, antecipar as coisas que vão acontecer. Uma outra linha que é muito importante, e nisso a Justiça do Trabalho é mestre, né, que é a conciliação. Conciliação é fundamental nessa justiça moderna, que aí os operadores do direito todos devem pensar muito nisso, e o cidadão também. O cidadão, é muito importante que o cidadão tenha consciência que um processo, um mau acordo vale mais do que uma boa demanda. Que uma boa demanda, né? E na Justiça Federal nós temos conseguido, seguindo essa trilha de outros ramos da Justiça, nós temos conseguido efeitos impressionantes com isso. Eu dou um exemplo, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a situação das desapropriações para a ampliação do aeroporto. São os processos todos que foram conciliados, em um tempo mínimo os processos foram resolvidos, e se nós fôssemos pensar, fazer uma desapropriação do aeroporto, dos imóveis adjacentes ao aeroporto, para essa ampliação, no processo tradicional, levaríamos alguns anos para ter resultado disso. De modo que a conciliação resolveu, os cidadãos de lá, daquela área que foram atingidos por essa ação judicial, estão satisfeitos. Enfim, são inúmeros exemplos que nós temos que a conciliação é, de fato, uma solução para este problema da justiça. E, por fim, o uso da tecnologia, esse é indispensável. E aí eu volto a insistir. O cliente de todos nós, juízes, advogados, procuradores, Ministério Público, o cliente é o mesmo, é o cidadão, e todos nós trabalhamos, de uma forma ou de outra, nós trabalhamos para o cidadão
que está lá esperando o seu processo. De modo que nós temos que nos unir e pensar juntos, né? Eu costumo dizer, nós somos do lado de cada balcão, né? Nós temos que trabalhar juntos numa solução e numa evolução nessa mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade é necessária para todos. O advogado tem que mudar de mentalidade, o juiz tem que mudar de mentalidade, o promotor de justiça tem que mudar de mentalidade, né? E o próprio cidadão também, ele também tem que ver que as coisas estão diferentes no mundo de hoje. E para nós, na Justiça Federal, nós somos muito gratos com isso, porque nós temos tido a parceria indispensável de todos esses operadores. Posso começar mencionando aqui a OAB dos 3 estados, mas de modo muito especial a OAB do Rio Grande do Sul, é uma parceira indispensável. Os advogados, do modo geral, tanto institucionalmente como cada advogado também tem nos ajudado, tem colaborado, tem trabalhado nesse sentido. O Ministério Público, para que tenhamos um exemplo, o Ministério Público colocou à disposição da Justiça Federal 2 servidores da área de tecnologia para ajudar. A Advocacia Pública, do mesmo modo, né? E até, só para mencionar, foi falado aqui no início o caso de um processo lá de Caxias do Sul, que foi julgado em 5 dias. É claro que teve o trabalho do juiz, teve o trabalho da vara, mas nós tivemos também o trabalho muito importante do Procurador Federal, que eu lamentavelmente não tenho nome aqui, do Procurador Federal, que recebeu a citação de modo imediato, que ele tinha um prazo maior, e contestou a ação também abrindo mão do prazo que ele tinha, que, como eu mencionei antes, no total seria de 70 dias, e ele contestou a ação, nesse caso, ele abriu mão do prazo e resolveu o processo pôde ser resolvido nesse prazo inédito. Isso acentua que é indispensável que todos nós trabalhemos juntos, colaboremos, né? Demos a nossa participação, temos que abrir mão, às vezes, de algumas prerrogativas que nós temos, todos nós temos prerrogativas processuais, nós precisamos, advogados têm, os juízes têm, o Ministério Público tem, mas para fazer essa nova justiça, nós temos que abrir mão dessas prerrogativas e nos adequar a esse mundo novo, né? Eu sei que os advogados, e com toda a razão, estão reclamando que as justiças estão trabalhando, não estão trabalhando no mesmo compasso nessa virtualização, mas eu acho que também nisso é um momento de transição que nós estamos vivendo. Nós ainda não temos ainda, a maioria dos processos brasileiros ainda não são eletrônicos, a justiça está trabalhando misturado, digamos assim, com processo eletrônico, com processo físico, isso causa uma confusão muito grande. Nós não temos ainda um consenso do que nós queremos num processo eletrônico, qual o modelo de processo eletrônico que vai ser o melhor para todos os operadores e de modo muito especial para o cidadão que está esperando, né? De modo que, foi mencionado aqui também, é quase um piloto o que nós estamos fazendo, e eu tenho a esperança firme de que daqui a alguns anos, né, nós estamos aí mudando radicalmente uma justiça que só no Brasil trabalhou do mesmo modo por mais de 200 anos, né? De modo que nós não vamos mudar a cabeça de todo mundo de hoje para amanhã. Nós vamos levar algum tempo para que nós cheguemos a um consenso, né? E veja que mesmo nessa justiça tradicional de milenar que nós trabalhamos, nós não temos consenso. Quando eu era estudante de Direito, os professores em geral diziam assim, olha, se você for na Justiça do Trabalho, o procedimento vai ser um jeito. Se você for na Justiça Estadual, o procedimento vai ser diferente. E se você for na Justiça Federal ou Estadual, enfim, não havia nem nessa Justiça milenar um certo consenso em procedimentos. Não podemos ter a ousadia de imaginar que em poucos anos, num período de transição, nós vamos conseguir ter esse consenso.